tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um treinamento webinar da Fronius com o tema TPSI Steel Edition. Como é de costume nosso aqui da Fronius, eu gostaria primeiro de explicar para vocês, para os que não conhecem a ferramenta webinar, aqui no canto direito da sua tela, quando você entrou, você viu uma caixa de ferramentas, uma aba. Nessa aba, você vai encontrar uma caixa de perguntas, que é por onde você pode fazer o tempo inteiro perguntas para a nossa equipe de chat. E também você vai encontrar uma mãozinha, tá? Esse ícone de mãozinha, nós vamos pedir para que você esteja dando um feedback sobre o meu áudio, tá? Para a gente saber como é que vocês estão recebendo o áudio e o vídeo. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o André Coelho, especialista de processos júnior aqui da Fronius. Vou ser o palestrante de vocês hoje. E na nossa equipe aqui, nós temos na equipe de chat os especialistas Pedro Campos, que é o nosso coordenador do time de processo e aplicação, o Daniel Nascimento, especialista de processo e aplicação, o Jefferson Godinho, especialista de processo e aplicação na América Latina, e o Peterson Ribeiro, especialista de processo e aplicação aqui no Brasil também. Com o treinamento de hoje, TPSI Steel Edition, nós estamos trazendo aqui para vocês os temas referente a TPSI. E dentro deste tema, nós temos também uma versão que é uma versão deste equipamento TPSI, tá? Que é a Trans Process Solution inteligente, uma versão desse equipamento apenas dedicado apenas para a soldagem do aço carbono, tá? Nós temos aqui, estamos trazendo diversos temas, já trouxemos temas como Transsteel, uma outra linha de máquinas para aço carbono, já trouxemos temas como a TPSI, CMT, vamos trazer temas aqui como velocidade TPSI dedicada para equipamentos de soldagens de alta velocidade. Hoje nós vamos falar apenas da TPSI, uma máquina dedicada para a soldagem do aço carbono, para a indústria geral, para soldagem de indústria geral, um sistema dedicado para yellow goods, uma soldagem apropriada, tá? Porque o que acontece? A TPSI ela é um equipamento que ela tem diversas tecnologias inclusas dentro dela. E para o colega que não tem a necessidade, por exemplo, de soldar aço inox na fábrica dele, tá? A soldagem de aço inox que ele vai fazer é mínima. Ou para o colega que não vai ter a necessidade de soldar alumínio na fábrica dele, a soldagem de alumínio que ele tem é mínima, tá? Então nós desenvolvemos um equipamento com uma tecnologia para soldagem apenas do aço carbono. E o que esse colega vai ter? Vai ter melhor recurso para essa soldagem, tá? Nesta soldagem, neste banco de dados, está as principais curvas para o aço carbono, para a soldagem do aço carbono. Nós conseguimos essa configuração em todos os equipamentos da Fronius, ou seja, desde a TPSI 320 até a TPSI 600. E nós conseguimos aqui com este processo um custo otimizado, uma vez que você não tem a necessidade de ter programas inseridos, pacotes especiais para soldagem de aço inoxidável, de alumínio, você tem um custo no seu sistema muito mais atrativo, muito mais competitivo para que a gente possa estar trabalhando com este equipamento. Aqui são as principais áreas onde esse equipamento pode vir a ser utilizado, tá? Nós temos aqui na primeira imagem uma soldagem robotizada, então sim, eu posso comprar a minha fonte TPSI para fazer soldas
com o Steel Edition, com a plataforma, com uma máquina dedicada somente para aço carbono, mas para fazer soldas robotizadas, para fazer soldas mecanizadas na indústria, por exemplo, de yellow goods, tá? Também posso adquirir esse equipamento para fazer soldas manuais, tá? Como, por exemplo, na indústria de solda geral, nas caldeirarias leves, pesadas e médias aqui que nós temos no nosso mercado. A configuração. A configuração do equipamento, ela é bem interessante. Por quê? O equipamento, hoje, ele vem com um pacote DB Steel Edition. Este pacote DB Steel Edition, ele já traz para você o pacote de soldagem standard. Então já é possível você conseguir fazer soldas em curto-circuito, spray, e você traz também o DB Steel Edition, o pacote pulsado. Então você também já pode fazer soldas no pacote Pulse. Dentro do pacote Pulse, nós temos uma curva específica que chama-se PCS. E esta é uma curva onde você começa a fazer uma solda em spray e passa a fazer uma solda no arco pulsado. Você não passa pela zona de transição. Então você começa lá, curto-circuito. Aí, se você tivesse uma máquina convencional e permanecesse subindo a sua velocidade de arame para uma determinada bitola de arame, para um determinado tipo de gás, o convencional é standard, globular, a zona de transição, spray. E ali ele acaba no spray. Quando você tem essa vantagem de trabalhar com o PCS, que vem dentro do pacote Steel Edition, você tem curto-circuito, está trabalhando subindo a sua velocidade de alimentação de arame, você pula a zona de transição, vai para o spray, do spray você ainda pode ter um arco otimizado, que é o PCS, tá? Então, nós vamos estar mostrando para vocês esse arco aí para vocês entenderem. Bem, qual a vantagem de eu trabalhar com equipamento TPSI com o Steel Edition? A vantagem ela é que nós temos para o mercado, que muitas das vezes ele é desmerecido porque é um mercado de aço carbono, não tem uma liga especial. Às vezes a gente fala, vou soldar um aço comum, né? Então, para este mercado, que também é um mercado de altíssima importância para Fronius, você vai começar a agregar neste mercado um equipamento que ele tem uma comunicação até 200 vezes mais rápido do que a antiga plataforma que a Fronius já tinha, que é a TPS, um equipamento de altíssima tecnologia, um equipamento que está preparado, e a gente vai falar aqui isso lá nos últimos slides, preparado para a indústria 4.0. Então você pega um mercado que por muitas vezes é pormenorizado e coloca para fazer essa soldagem deste mercado um equipamento de alta tecnologia com um custo otimizado, com um custo coerente dentro daquilo que o mercado está pedindo, né? Então nós podemos ver aqui que é uma máquina que usa uma comunicação que é patenteada Fronius, chamada SpeedNet, tá? É uma máquina que todo o equipamento, todo o conceito do equipamento é feito para que ele entenda tudo que está dentro deste equipamento. Então a máquina conversa com o alimentador de arame, o alimentador de arame, por sua vez, conversa com uma tocha, a máquina conversa com o cooler, caso seja necessário, visto que na indústria de aço carbono, principalmente em caldeiraria pesada ou na indústria de yellow goods, nós trabalhamos com chapas, espessuras muito altas, fazendo soldas, cordões que duram por volta de 2 a 3 minutos. Então, a maioria das vezes nós precisamos aí de máquinas refrigeradas, tá? Então a máquina ela tem essa possibilidade também de ter uma refrigeração. Bem, a nossa TPSI, nós temos estabilidade no arco. Estabilidade no arco porque a TPSI, como eu disse, ela usa o SpeedNet como meio de comunicação entre o arco e a fonte de soldagem.
Essa comunicação mais veloz, ela permite que a força do arco seja controlada em velocidades extremamente altas. Então, a gente está fazendo aí uma solda e precisa de desempenho, precisa que essa solda seja controlada de forma muito rápida. A TPSI ela permite isso porque nós temos uma comunicação toda entre a máquina que é muito rápida. E essa alta velocidade de comunicação me traz alta estabilidade no arco. A alta estabilidade no arco reduz consideravelmente não só os respingos, mas de forma muito brusca os respingos e todas as descontinuidades que pode vir a ter neste tipo de processo. As diferenças entre os processos de soldagem. Bem, como nós estamos falando de uma máquina voltada para o processo de aço carbono, para soldagem de aço carbono, os principais tipos de solda que nós encontramos aqui no aço carbono é o standard, o globular, o spray e o pulsado. Tá? Visto que o arco globular, a zona de transição, ela por muitas vezes ela tem de ser evitada, tá? Para que nós não tenhamos um arco muito instável. Mas mesmo assim, né, em outras ocasiões, este arco ele não pode ser evitado. A espessura do material que a gente usa, a velocidade do arame que a gente usa, o gás que nós estamos usando nos força a usar essa zona de transição, essa faixa globular. Pois bem, eu tomei por exemplo aqui para mostrar para vocês dois tipos de transferência metálica que são muito usados quando nós estamos trabalhando com o aço carbono, que é o standard, por sua vez, a transferência metálica por curto-circuito, e o arco pulsado, por sua vez, a transferência, como dá-se o nome, por arco pulsado, a transferência metálica por pulso. Então, aqui no primeiro vídeo que nós estamos vendo, como é de conhecimento de todos aí, nós temos a transferência metálica por curto-circuito. No vídeo abaixo, nós temos a transferência metálica por arco pulsado. Tá? Aqui, nesses dois vídeos, o que eu gosto de chamar a atenção? A estabilidade do arco. No curto-circuito, a gente sabe que o curto-circuito, por definição, quando há um momento de curto-circuito, a tensão ela tende a zero, a corrente tende ao infinito, e logo após o momento pinch, que é o destacamento da gota que a gente está vendo ali, nós temos uma alta brusca da tensão, que por muitas vezes ele causa instabilidade no arco. E aí, com este vídeo rodando aqui, eu chamo a atenção de vocês para darem uma atenção para essa retomada do arco. Tá? Olha o controle que nós temos dentro deste arco, mantendo com atenção sempre no momento, no setup que eu coloquei. Se eu coloquei 17 volts, a máquina trabalhando para manter os 17 volts. O arco pulsado, por sua vez, ele é mais controlado, muito mais controlado. Tá? Em algumas literaturas nós vamos ver aí que nós temos a obrigatoriedade de ter um pulso por gota e de 60 até 90 pulsos por segundo, de 60 a 90 Hz. Tá? Então, o pulso, por ele se tratar de um arco mais controlado, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês? Tentem visualizar a gota ali. Ela é perfeitamente esférica. Tá? Por que eu chamei a atenção para esses detalhes? Por essa máquina se tratar de uma máquina mais simples, de uma máquina com uma baixa tecnologia agregada a ela, tá? Nós não retiramos dela a tecnologia que você tem quando você coloca num equipamento completo, que seria um equipamento com tecnologia para soldagem do aço inoxidável, para o alumínio, para tipos de cladeamento.
nós não retiramos essa tecnologia, nós mantivemos a mesma tecnologia de controle de arco, mesmo sendo uma máquina de baixa tecnologia agregada, uma máquina ali com um pacote único e exclusivo para soldagem do aço carbono, diferente do que a gente encontra muitas vezes por aí no mercado, ok? Bem, como lá no começo eu falei para vocês, o grande ponto da máquina TPSI Steel Edition, a versão de soldagem, a versão para aço carbono, o grande ponto alto é o PCS, Pulse Control Spray Arc. O PCS é um arco pulsado. Começa no pulsado, ele passa do pulsado para o arco spray de uma forma muito suave, dentro da própria processo de solda. Como assim, André? Bem, nós estamos trabalhando agora num exemplo, por exemplo, com arame de 1,2 milímetros, com gás mistura 80-20, e estamos trabalhando em torno de 8 metros de arame por minuto, o que vai me dar ali uma transferência metálica pulsada em torno dos seus 180, no máximo ali 220 amperes, ok? Só que eu, por algum motivo, tenho que desprender mais energia no meu arco de solda. Por algum motivo, eu tenho que aumentar a minha velocidade, ou então a minha peça, a espessura da minha peça aumentou e eu começo a aumentar então a velocidade de arame no equipamento. De 8 agora eu passo para 16 metros de arame por minuto, com arame de 1,2, com gás de 80-20, e automaticamente eu saio do arco pulsado e passo para o arco spray. Esse é o PCS, fazendo com que eu tenha muito mais pressão no arco para que eu alcance muito mais penetração e, por exemplo, aqueles chanfros bem agudos, sabe? Onde eu tenho um duplo V, um ângulo de aproximadamente 35 graus ali no meu chanfro, que é muito utilizado aí nas indústrias de óleo e gás, aquele chanfro com 35 graus um pouco mais fechado, ou 55 graus um pouco mais fechado, onde eu tenho um gap, um ângulo muito agudo lá dentro para ter que fazer a solda, tá? Os outros 3 pontos altos é a curva Steel Universal que tem neste equipamento, que é para eu fazer soldas convencionais, soldas de aplicação plana, soldas de aplicações horizontal, solda de aplicação um pouco mais lenta, soldas de aplicação talvez manual, tá? Steel Dynamic, que é um arco muito mais concentrado, para que eu possa ter aí um pouco mais de velocidade de soldagem, fazer soldas robotizadas com este equipamento, tá? Penetração um pouco mais profunda. O Steel Root, que é um arco de curto-circuito controlado, e como o próprio nome da tecnologia indica, é um arco onde eu posso estar fazendo passe de raiz. Então eu tenho lá a minha raiz, o meu nariz, e eu preciso fazer esse passe de raiz, que no nosso mercado é muito utilizado fazer ainda com o eletrodo, tá? Por motivos N. A Fronius desenvolveu uma tecnologia que é o arco, a transferência metálica Steel Root, tá? E que ela pode aí estar nos ajudando neste tipo de tecnologia para fazer o passe de raiz, ok? Neste vídeo, nós podemos ver então a diferença entre o arco PCS e o arco Pulse, tá?
do lado esquerdo aqui do vídeo, nós vamos ver o arco PCS. Do lado direito do vídeo, nós vamos ver o arco pulsado. Visto que no PCS ele vai começar como está aqui no lado direito, que nós estamos vendo, e vai terminar do jeito que nós estamos vendo do lado esquerdo. Por isso PCS, Pulse Control Spray, ele tramita, ele passa da área do arco pulsado para o arco spray. E o controle perfeito na hora da soldagem. Tá bom? Um momento, por favor. Ainda dando continuidade aqui, nós podemos ver o pacote Steel Edition no seu datasheet. Então nós podemos ver aí que é um pacote onde nós temos a soldagem, as linhas sinérgicas para a soldagem de uma grande gama de materiais, né? Para uma grande gama de curvas sinérgicas, onde eu tenho a soldagem para o arame sólido de 1.0, 1.2, 0.8, todas as mais variados diâmetros de arames e comercialmente usado. Eu tenho metal cord, eu tenho arame com um 71T1, o arame tubular, eu tenho arame autoprotegido, eu tenho arame E70T, ok? Então eu tenho curvas sinérgicas específicas para os mais variados tipos de arame metálico utilizado na soldagem do aço carbono, ok? Então nesse slide, o que a gente quis mostrar para vocês? Mostrar que o pacote Steel Edition, ele vem completo para aplicação no mercado de soldagem do aço carbono. Você não vai sentir falta de um material, por exemplo, que eu tenha que soldar com arame tubular. Você não irá sentir falta, por exemplo, de um material que eu tenha que soldar, por exemplo, com metal cord. E falando em alguns metais, Coelho, é muito comum eu comprar o meu equipamento, mesmo que eu vá soldar apenas o aço carbono, e tenha que fazer a soldagem de outros materiais, como, por exemplo, usar o meu equipamento de soldagem para aço carbono para fazer a soldagem de um aço inoxidável. É possível? Sim, é possível, tá, pessoal? Não é que esse equipamento, por ser um equipamento somente que solda aço carbono, ele não vai soldar o aço inoxidável. Sim, ele vai. Ele não tem uma curva sinérgica dedicada para tal, porque a curva dele, o pacote dele é dedicado para a versão aço carbono. Mas sim, assim como os outros equipamentos que não têm as curvas sinérgicas dedicadas e pode ser feito a soldagem, este equipamento também pode ser feito a soldagem. Bem, os principais parâmetros da fonte sinérgica. Como nós já conhecemos, é bem conhecido das fontes Fronius, os nossos principais parâmetros, aqui está em inglês, mas é a correção do comprimento de arco e a correção da indutância e da frequência de pulso, que nós chamamos de correção da dinâmica de frequência de pulso e dinâmica da indutância. Então, falando desses principais parâmetros, nós vamos começar pela correção do comprimento de arco. Então, dentro da correção do comprimento de arco, diferente do que nós falamos, inclusive num treinamento que eu ministrei aqui para vocês na semana passada, da TPSI CMT, quando eu estou trabalhando com uma máquina, com uma tecnologia standard ou com uma tecnologia para arco pulsado, quando eu mudo o comprimento de arco, eu mudo diretamente a tensão no meu arco, tá? Então, quando eu reduzo o meu comprimento de arco, que tem um limite de 30%, tá? Eu reduzo ele para mais 10 ou para menos 10,
o meu arco ele é mudado em mais uma taxa de porcentagem de tensão, ou seja, se eu tiver lá uma tensão de 20 volts com menos 30, caso eu coloque ele todo para menos 10, eu terei lá uma tensão de 17 volts. Isso reduz o meu arco voltaico, isso reduz a minha. Isso daí vai aumentar a minha penetração e vai aumentar o meu reforço de solda, ok? Então, quando eu coloco ele para positivo, eu tenho aí um arco maior, tá? Eu tenho uma penetração menor, eu tenho uma diluição maior do meu material. E no caso do comprimento de arco, quando nós estamos falando do arco pulsado, quando eu coloco a correção do comprimento de arco para o arco pulsado, ele é um pouco diferente, ele mexe com os pulsos, com tamanho e frequência desses pulsos, tá? Quando eu coloco ele para corrente, para comprimento de arco para positivo, então nós temos aqui ele em verde, o meu arco vai ficar maior porque a minha corrente de pulso fica maior. Eu tenho maior tempo de pulso e maior taxa de pulso e uma menor frequência desses pulsos. Então a minha gota ela vai ficar um pouco menor, os meus pulsos vão ficar um pouco menor, a minha gota ela sai mais leve e mais rápida até o meu ponto de fusão. De igual modo aqui, se eu colocar ele para negativo, a minha correção de pulso fica mais baixo e o meu tempo de pulso ele é menor também. Isso vai fazer com que eu tenha maior frequência, a minha gota vai ficar, o meu comprimento de arco vai ficar menor, a minha gota vai ficar um pouco maior e mais lenta para chegar até a minha poça de fusão. Tá? Isso vai fazer com que eu tenha uma gota mais carregada de energia, uma gota que ela vai se diluir um pouco mais na minha solda. Trazendo isso daqui para benefícios práticos, o que isso traz para mim? Bem, o zero, o momento zero, é aquele momento que a Fronius, no seu laboratório, ela imaginou como o melhor arco, o arco mais estável, o mínimo de respingo, soldagem sem mordeduras, uma boa velocidade de solda, menor hit input, boa penetração. O zero ele é o nosso melhor ponto de partida, ok? Para que eu possa ter aí então otimizações tanto para menos, caso seja necessário, ou para mais, ok? Todavia, se eu primeiro aumentar aqui o meu comprimento de arco, eu vou de certa forma diminuir a estabilidade do meu arco, porque o meu arco vai ficar um pouco maior, levando ele para o seu extremo, tá? Ele vai ficar um pouco maior, ele pode não preencher a minha solda, porque de acordo com a velocidade que eu estou soldando, eu posso ficar com falta de fusão, porque esse arco está muito largo. Eu posso vir a ter mordeduras devido à alta tensão no meu arco. Eu posso ter menos penetração, porque uma vez que eu estou soldando no processo standard, o que acontece com o comprimento de arco? Lembra? Ele é justamente a tensão. Então, se eu aumento a tensão, eu vou ter menor penetração e maior diluição no meu arco. E, consecutivamente, por aumentar a tensão, eu tenho maior hit input. De igual modo, se eu inverter essa situação, colocar o meu comprimento de arco para negativo, provavelmente vai chegar uma situação que se eu levar ele aqui todo para o meu menos 10, eu vou ter respingos. Todavia,
ele é um arco, mesmo ele estando com um pouco mais de respingos, muito bom para enchimento de gaps ou para aquele enchimento do que nós falamos aqui do passe de raiz, quando eu tenho preparações da forma de chanfro, nariz, gap entre narizes ali. Ele é muito bom quando eu reduzo este comprimento de arco, tá? O cordão negativo, o valor aqui, o comprimento de arco em negativo, ele pode causar menos penetração e vai causar um cordão mais convexo para a gente, ok? Gente, só lembrando aqui que enquanto está acontecendo o nosso treinamento, tá? A nossa equipe de chat ela está online, tá? Vocês não precisam esperar lá no final do tempo do treinamento para fazer as perguntas. Surgiu qualquer dúvida, quer fazer qualquer pergunta, pode fazer online, pode fazer agora que a nossa equipe está pronta a responder. Todavia, lá no final, nós também vamos abrir um tempinho para que tenham perguntas e respostas, tá bom? Retomando aqui o nosso treinamento. A correção do pulso. Bem, a correção da frequência de pulso. A correção da frequência de pulso para quando eu estou trabalhando com o processo pulsado ou correção da indutância para quando eu estou trabalhando com o processo em standard, tá? Elas trabalham de forma bem semelhante. Quando eu estou trabalhando com o processo standard, eu estou trabalhando com a correção da indutância, ok? Quando eu trabalho com o processo da correção no processo pulsado, eu estou trabalhando a frequência de pulso. Eu escolhi aqui o processo pulsado para mostrar para vocês, porque o processo pulsado, eu tenho essas imagens que ficam visíveis e eu consigo mostrar para vocês isso de maneira lúdica, para poder ficar mais visual a indutância, tá? Da mesma forma que o pulsado trabalha no positivo, a indutância também trabalha quando eu trabalho aqui em positivo. Então vamos lá. Quando eu trabalho a correção do arco para positivo, tá? A frequência de pulso muda. Então eu tenho uma menor frequência de pulso e gotas maiores e mais carregadas. Quando eu trabalho para negativo, eu tenho uma menor frequência de pulso e gotas menores e mais leves. Então, se o conceito é aqui eu trabalhar de mais 10 a menos 10, para que eu tenha no mais 10 um arco mais quente, um arco com uma gota maior, com uma gota mais carregada de energia, tá? Eu, na indutância, também vou fazer esse mesmo paralelo. Quando eu trabalho ele para mais 10 na dinâmica de indutância, o meu arco fica mais quente. A minha indutância gerada ali, ela libera um pouco mais de tensão e deixa o meu arco mais quente. De igual forma, quando eu trabalho a correção para negativo no arco standard e no arco pulsado, eu tenho gotas mais rápidas, porém menores. Então eu tenho menor aporte térmico. Por eu ter mais gotas batendo na poça de fusão, eu aumento a penetração, tá? E isso também se aplica no processo standard. Quando eu tenho a minha dinâmica, a minha indutância levada para menor, para menos 10, o meu arame ele fica mais frio e ele toca com mais frequência a poça de fusão, fazendo com que eu tenha mais penetração aí, ok? Bem, a máquina, gente, como eu disse lá no começo da nossa apresentação, não é por se tratar de um mercado, às vezes, que pormenorizado, o mercado de aço carbono, tá? Que é uma máquina de poucos recursos.
é uma máquina que tem um sensor de fluxo digital, sensor de fluxo de água, de gás. São máquinas que, mesmo sendo máquinas dedicadas para o processo de aço carbono, traz toda para a gente o histórico que nós já temos de equipamentos e opcionais para a TPSI. Então, por se tratar de uma plataforma única, mesmo que eu traga uma plataforma única para dedicar a um processo, eu já tenho todo um desenvolvimento dessa plataforma entre sensor de gás, sensor digital de água, sensor de temperatura. Eu trago todo esse desenvolvimento também para esse meu mercado, também para essa minha aplicação, ok? Então, é um mercado que tem aí, uma máquina, é um equipamento que nós temos aí toda uma sensorização, seja ela de temperatura da água, de fluxo da água, de sensor de fluxo de gás digital, para que a gente tenha controles, tá? E falando de sensores, toda vez que eu consigo sensorizar um equipamento, fica muito mais fácil eu colocar esse equipamento dentro de um sistema 4.0. E falando-se em indústria 4.0, né? Esse equipamento é um equipamento que já vem pronto para isso. E com a utilização desses sensores, eu tenho muito mais recursos disponíveis quando eu estou com a indústria 4.0 ativo neste equipamento. Bem, é um equipamento dedicado para a indústria de aço carbono, mas não deixa de ser um equipamento individual, não deixa de ser um equipamento com a necessidade de se ter parâmetros que possam ser bloqueados. Vamos colocar um exemplo aqui bem simples. Eu tenho uma fábrica, nessa minha fábrica, uma linha, nessa minha linha, 3 turnos. Tá? Apenas para exemplo, nós temos o soldador A, o soldador B e o soldador C. O soldador A, ele gosta de soldar a solda puxando. O soldador B, ele tem mais facilidade em soldar empurrando. O soldador C já gosta de fazer as soldas na horizontal. E aí eu tenho diversos tipos de soldadores, cada um com a sua técnica, cada um com o seu jeito de fazer a solda, e todos têm que respeitar um padrão. Eu não posso seguir o meu soldador. Eu tenho ali como deixar para ele limites de parâmetro para ele trabalhar dentro de um padrão, tá? Mas eu tenho que colocar um padrão no meu equipamento e toda a minha fábrica tem que seguir esse padrão. E mesmo sendo um equipamento de baixo custo, um equipamento com custo otimizado, este tipo de recurso na Fronius ele é possível através da chave individual de bloqueio. Cada operador pode ter um cartão ou pode ter um totemzinho como um chaveiro, tá? Da Fronius, que nós chamamos de Fronius Near Connection. Na verdade, é uma tecnologia NFC que, ao se passar no painel da máquina no local indicado, eu faço o bloqueio dos parâmetros. E eu posso, de diversas formas, liberar alguns parâmetros para que o operador trabalhe, alguns parâmetros para que o rapaz da qualidade, para que a qualidade trabalhe, alguns parâmetros para que a engenharia trabalhe, fazendo assim com que toda a minha fábrica, mesmo eu tendo uma diversidade de soldadores muito grande, trabalhe dentro de um padrão, trabalhe dentro daquilo em que eu tenho numa EPS ou numa RQPS. E ainda, como eu já venho falando em toda a nossa apresentação, meus colegas, não é por se tratar de um equipamento de entrada, vamos falar assim, não é por se tratar de uma tecnologia dedicada para um mercado apenas, que é um equipamento que não tem recursos. É um equipamento que possui todo o recurso da plataforma TPSI
inclusive o gerenciamento de dados, gerenciamento e monitoramento do gerenciamento de dados de soldagem. Então, eu tenho sim um sistema chamado WeldCube para disponibilizar para este equipamento. Então, muitas das vezes, os colegas que têm indústrias que soldam caldeiraria leve, média, pesada, que querem alcançar aí um sistema de indústria 4.0, não conseguem colocar os seus equipamentos em rede por se tratarem de equipamentos de baixa tecnologia, tá? Tem hoje na TPSI Steel Edition um apoio para este mercado, tá? Tem aí uma máquina com um custo otimizado, mas com uma alta tecnologia para que também venha a ser agregado na indústria 4.0. Bem, a máquina Fronius, ela já vem, toda a TPSI, ela já vem com a entrada RJ45 disponível. Essa entrada RJ45 disponível é uma entrada de Ethernet. Basta que a gente plugue o cabo de rede no equipamento. Assim que o equipamento lê o sinal de rede, ele gera um IP, tá? Que esse IP pode ser DHCP ou estático, você escolhe. Com esse IP, você vai encontrar a sua máquina no servidor, no seu servidor ou no seu computador, e a partir daí você pode então, com 3 pacotes diferentes, que são os pacotes que nós estamos vendo aqui, o WeldCube Lite, o WeldCube Basic ou o WeldCube Premium, de diversas formas, rastrear os dados de soldagem, monitorar esses dados de soldagem, retirar relatórios para análise, tá? Fazer carta de parâmetros, o que é muito convencional nos nossos mercados, nos nossos clientes, é você ver o nosso cliente com prancheta, fazendo lá, sabe, anotações do tipo qual a corrente que está sendo soldada, anotações de qual a tensão, qual o soldador que está fazendo esse tipo de solda. Tudo isso são informações que eu tenho disponível no equipamento de solda a partir do momento que eu instalo nele o cabo Ethernet, seja nele com o meu computador, apenas com o navegador de internet, ou seja ele com o software de rastreamento e monitoramento da Fronius, que é o WeldCube Premium. Tá bom? Meus colegas, assim como nas plataformas antigas da Fronius, a TPS, nós tínhamos versões dedicadas de TPS para aço inoxidável, para alumínio, para aço carbono, nós também estamos trazendo para vocês aqui a Steel Edition. É uma versão do equipamento TPSI dedicada para soldagem de aço carbono, tá? Não é um equipamento de baixa tecnologia, e sim um equipamento de custo otimizado para os nossos clientes que têm a necessidade específica da soldagem do aço carbono. Por aqui, eu encerro a minha apresentação para vocês. Eu vou chamar aqui, em poucos instantes, o meu amigo Pedro, que está aqui no nosso chat, fazendo as anotações aqui das perguntas que surgiram online, tá? Se houve perguntas, para que a gente possa estar respondendo. Outro sim, eu gostaria que vocês, caso alguém tenha interesse em fazer alguma pergunta, obter a apresentação, mandassem através da caixa de perguntas, tá? O nome e o endereço de e-mail de vocês. E aí nós vamos estar disponibilizando o vídeo do webinar na nossa rede social, no nosso canal oficial, e o material nós vamos estar disponibilizando exclusivamente para o colega que mandar para a gente aqui o nome, o endereço de e-mail, mandar aí, olha, nós temos interesse, eu gostaria de tirar essa dúvida, gostaria de entender melhor essa parte aí, tá bom?
Meus colegas, muito obrigado pela atenção. Pedro, é com você, meu amigo. Boa tarde, Coelho. Boa tarde a todos. Boa Coelho, tarde, Pedro. obrigado pela apresentação. Agora estamos aguardando aqui os nossos participantes, caso queiram pontuar alguma coisa, colocar alguma dúvida, fiquem à vontade. O André está à disposição para respondê-los agora em tempo real. Alguns colegas aqui se manifestando, solicitando também o compartilhamento do material. Isso será enviado ao final do webinar. Nossa equipe de marketing só precisa de algum tempo para fazer a formatação, e daí logo na sequência vai ser disponibilizado para vocês. Chegou uma pergunta agora, se fosse possível responder, achei interessante. Mesmo essa versão que a gente está comentando hoje sendo a Steel Edition, é possível instalar as curvas posteriormente? Como é que isso funciona? Sim, sim. Muito ótima pergunta, tá? Porque às vezes a gente acredita que por eu citar tanto o foco do aço carbono, suponhamos que mais para o futuro o nosso colega ele adquira outros tipos de materiais para fazer a soldagem na sua linha, tá? E venha ter a necessidade de, por exemplo, Pedro, ter aí a versão em CMT da TPSI. É possível ele fazer o update para qualquer uma das versões em TPSI, tá? Nós temos hoje a versão que é dedicada para aço carbono, que eu acabei de mostrar, a versão para TPSI CMT é possível as versões que também inclui LSC, que é a nossa versão para o curto-circuito controlado, ou para a versão em PMC, que é a nossa tecnologia de arco pulsado controlado. Tá bom? É possível sim, ótima pergunta. Excelente. Uma outra pergunta que eu recebi agora é: essas curvas, esses softwares, existe a possibilidade dos nossos clientes fazer um teste? Tem alguma versão trial? O que é possível para conhecer melhor a tecnologia? Sim, Pedro. É muito interessante. Nós temos uma versão de testes que ela vem disponível no equipamento, tá? O cliente adquiriu hoje a versão para aço carbono. Dentro do próprio equipamento já está lá simplesmente ele acessando o equipamento juntamente com o aplicativo da Fronius, o Eld Connect, ele consegue selecionar, desde que não necessite de nenhum hardware externo, tá? Por exemplo, ele tem um equipamento hoje manual para soldagem de aço carbono, ele não consegue testar a versão para TPSI CMT, por exemplo, mas ele consegue testar a versão, por exemplo, para PMC e LSC, tá? Ele consegue sim. Isso disponível no equipamento de solda, tá? Ele consegue fazer os testes de versão demonstrativa. Esse teste ele é por horas de solda a partir do momento habilitado, tá, Pedro? Agora só não me recordo exatamente qual é o tempo do período de horas de solda. Se não me falha a memória, são 50 horas, Pedro. Se não me falha a memória. Perfeito, esclareceu. Dando uma olhada no material da Fronius, acredito que sejam realmente 50 horas que ficam disponíveis. Como você mesmo comentou, não havendo necessidade naturalmente de hardware externo, você consegue ativar esse trial por 50 horas. Legal. Bom, parece que essas eram as perguntas dos nossos participantes. Eu mais uma vez agradeço a participação de todos. Já deixo mais uma vez aqui o convite a participar dos nossos próximos webinários. O Coelho mencionou aí logo no começo, mas estamos com uma agenda bastante rica para as próximas semanas, né, ao longo desse mês de junho. Acompanhem as nossas redes sociais no LinkedIn, no Instagram, que a agenda está sempre sendo divulgada por lá. Tá? E o Coelho volta em breve para falar conosco mais uma vez de TPSI. Né, Coelho? Agora vai dar um tempinho, né? No Agora, mês 2 8. semanas, isso. E aí nós voltamos para falar de alta performance em soldagem. Vai ser bem interessante Perfeito. também dentro do tema de TPSI.
Então já deixo aqui a todos o convite, vai ser também uma discussão bastante interessante. Mais uma vez agradeço. Coelho, algumas palavras finais? Não, Pedro, só agradecer a participação de todos e a paciência de todos. Muito obrigado. Todos até a próxima. Boa tarde. Boa tarde.